O significado do filme Autor Orfeus para leitura 4 minutos publicado em 06.02. 2022 atualizado em 06.02. 2022 baseado na obra de Eric Jagger e em eventos reais, o longa-metragem And the Last Duel e uma nova experiência de direção de Ridley Scott. O drama atraiu imediatamente a atenção dos conhecedores do gênero, pois tanto os atores, selecionados com cuidado especial, quanto as tramas de encenação refletem as tradições e os costumes da época. E a combinação de diálogo cuidadoso e atenção aos trajes dos personagens proporciona uma representação completa da realidade. O enredo principal do filme. O maior interesse do filme é o último duelo se deve à sua consonância com os tempos modernos. Afinal, o contexto das práticas políticas e crenças espirituais medievais, subjacentes à ação, e aplicável à realidade atual, colocando diante do espectador questões de moralidade e ética relevantes em todos os momentos. Graças ao trabalho do diretor e à capacidade dos atores principais de entrar no papel e transmitir a atmosfera específica da época. O espectador, desde os primeiros quadros, torna-se um verdadeiro participante da tragédia que está sendo representada. Vivenciando junto com os personagens as peripécias de suas vidas, a interseção de interesses e levando em conta as intrigas políticas dos círculos dominantes, e possível mergulhar na realidade da Franca da Idade Média. Sobre o que o filme baseado em uma história real que ocorreu na Idade Média, na Franca, com uma mulher chamada Marguerite de Carrouge. Sendo casada, ela foi estuprada e ficou grávida. Os costumes específicos da época pressupunham que uma mulher, ao se casar, tornava-se propriedade do marido, o que lhe trazia herdeiros. Portanto, as experiências de uma mulher como ser humano e como pessoa que sofreu violência não eram sequer consideradas pelo tribunal medieval e não eram levadas em conta no julgamento e na subsequente acusação. Entretanto, além da linha principal do filme, que diz respeito a Marguerite, a esposa do conde de Carrouge, o espectador é apresentado há alguns confrontos entre os dois personagens principais da obra, Legry e de Carrouge. Seus interesses se chocaram em relação à posse de terras que pertenciam às suas famílias. Inicialmente, Jean de Carrouge sente-se arrependido por ter cedido a terra a Legry. No entanto, verifica-se que há mais um conflito entre a legalidade e as regras aceitas na época. A terra que deu origem à briga foi confiscada pelo conde Pierre como resultado do acúmulo de uma quantidade crítica de dívidas e, em seguida, apresentada como um presente a Legry. Os eventos ocorreram antes do casamento de Carrouge. Jean de Carrouge descrito como tendo um rígido código de honra e ficou irritado com a situação que surgiu com a terra, embora, por motivos técnicos, não pudesse reivindicá-la. No entanto, de Carrouge ficou irritado com essa falta de possessividade de seu amigo Legris, e essa ocasião se tornou o primeiro desentendimento na amizade deles. No mesmo período, a peste matou um grande número de pessoas, plantações e rebanhos, o que teve um impacto muito negativo sobre o estado da propriedade de Carrouge, tornando seu caráter mais complexo. Ele se tornou irascível e quebrado pelas circunstâncias. Essas mudanças em seu caráter podem ser explicadas pelo fato de que a dificuldade financeira resultante gerou desespero na alma de Carrouge, que se sentiu desesperado. O que é particularmente interessante no filme é o último duelo. A maior impressão no público será, sem dúvida, a injustiça aparentemente incompreensível do tribunal no estudo do caso de Marguerite. E o fato de que, como resultado do estupro, ela engravidou, atesta apenas o fato de que o processo em si foi agradável para a mulher. E, portanto, o fato não pode ser considerado estupro. Além disso, a gravidez poderia muito bem ter sido o resultado de um ato semelhante por parte do marido de Marguerite. O tribunal considera que o estupro é apenas um crime contra a propriedade cometido contra o marido de Carrouge. A questão do estado mental nem sequer é levantada, desde que o caso não envolva o próprio de Carrouge. O duelo que ocorreu entre de Carrouge e seu antigo amigo foi a base para o título do filme. No final, Legry foi morto, mas a matança não parou por aí. Seu cadáver foi posteriormente maltratado, completamente despido, amarrado a um cavalo e arrastado por uma corda pela cidade, depois pendurado na praça central, onde todos puderam vê-lo. Esse evento ocorreu na vida real. Mas não é claramente retratado no filme.
Qual era o objetivo de tamanha crueldade com um corpo morto? Apenas o desejo de ferir e humilhar toda a família Legris da forma mais dolorosa e sensível possível, para manchar seu nome. Além disso, na época, acreditava-se que Deus protegia os inocentes. E como Legris não venceu o duelo, isso significa que Deus viu sua culpa e ele se tornou um criminoso comum. A última cena do filme e um close de Marguerite observando atentamente seu filho em crescimento. O castelo e a completa tranquilidade ao fundo, a ausência do marido, falam da possibilidade de uma mulher aproveitar a vida com seu filho. Ela está longe dos homens e da política, desfrutando da liberdade e da felicidade. Admin